A importância da assistência social. Esse é o tema da live de hoje. O meu convidado é o Danilo Silva. Ele é servidor público municipal e professor. Vou colocar o tema aqui para quem for chegando já se situar a respeito. Esse será um diálogo muito produtivo, esclarecedor a respeito das políticas públicas que são extremamente necessárias para o bom funcionamento da sociedade, para atendimento da população como um todo, principalmente do público que é mais desfavorecido, o público que é mais carente. Eu acredito que essa live vai deixar mais claro o papel do assistente social. O curso é serviço social e o profissional é o assistente social. E ele é uma pessoa de referência que vai trazer a nós essas informações básicas a respeito das principais políticas públicas que estão aí disponíveis à população, e muitos não têm ciência disso. E é parte dos direitos humanos, parte dos nossos direitos como cidadãos. Todos são bem-vindos, bem-vindas. Eu agradeço a presença de vocês. Assim que ele entrar, eu já vou convidá-lo. Essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV, como todas as outras, e também lá no meu canal no YouTube, em breve, vai ser postada lá. Você tem acesso ao meu canal no YouTube pelo link disponível na minha bio. Você tem acesso a esse canal de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu lhe convido a fazer esse investimento em si. Vá lá e se inscreva no canal. Tem muitas produções. Eu acredito que já tem mais de 200 vídeos de desenvolvimento pessoal e profissional. E eu dou uma passeada por diversas áreas, as 11 áreas, a vida sistêmica como um todo. Então, área espiritual, profissional, financeira, intelectual, serviço, saúde, todas as áreas, as 11, elas são contempladas lá com vídeos, produções maravilhosas. Eu fiz vários respondendo a perguntas, e esse aqui é um momento muito especial, que são as lives que eu faço aqui no Instagram com profissionais de excelência, pessoas de referência, e o Danilo é um que vai somar, que vai deixar aqui o seu registro a respeito da importância da assistência social. Eu acredito que vai ser de grande valia. Gostei demais da resposta dos profissionais, dos assistentes sociais que me procuraram aqui na minha página no Instagram e olharam o conteúdo que eu tenho aí disponível para vocês. Tudo isso que eu venho fazendo é uma prestação de serviço. Então, ao passo que eu faço, eu aprendo, eu contribuo de alguma forma, eu cresço e contribuo. Por isso que eu coloquei essa matriz de plenitude aqui, para deixar bem claro a respeito da importância de crescer. Só aguardando ele entrar para mandar o convite. Vou fixar o comentário. Pronto. Ele já está entre nós. Vou convidá-lo. Olá, Boa noite, Danilo. boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo certo. E você, Expresso aqui tudo minha certo? gratidão. Comigo tá tudo ótimo. Que Gente, bom. o Danilo, ele é servidor público municipal e é professor. E eu convidei, é mais uma pessoa aqui de referência, profissional de excelência, para falar a respeito da importância da assistência social. Eu fiz aqui, Danilo, uma breve introdução a respeito da importância das políticas públicas para o equilíbrio, para a manutenção da sociedade como um todo, principalmente do público que é mais desfavorecido, mais carente. E muitas pessoas, elas são ignorantes a respeito disso, ignorantes no sentido de não saber, elas não têm conhecimento a respeito dos direitos que
estão disponíveis a elas e, portanto, elas passam por situações, por vezes até degradantes, porque elas não sabem a quem recorrer, o que fazer, e tem muitos que também não sabem o que faz um assistente social, que há uma diferença entre o curso e a pessoa, porque o curso é serviço social e o profissional é assistente social, e a assistência social é uma política pública e vocês, como assistentes sociais, têm esse papel de assegurar e de manter, apresentar isso para a sociedade de uma maneira mais clara possível e que isso seja efetivado. Então, já passando a palavra para ti, qual a importância das políticas públicas para a sociedade de hoje e as principais demandas, as principais emergências que surgem, que tu tem lidado no teu dia a dia profissional, tu tens percebido que são as políticas públicas mais necessárias para esse público que é mais desfavorecido? Muito bem. Então, Charles, e a todos e todas que estão aqui, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço em primeiro lugar também a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui, né, nesse momento, com vida, com saúde, também em meio a uma pandemia, né, que tem nos colocado aí numa situação bem delicada, difícil, mas nós estamos aqui e nós temos como principal atribuição que a gente possa, né, trazer aqui um momento de debate, de enriquecimento teórico para as pessoas que estão nesse processo. Então, primeiro dizer, Charles, que as políticas públicas, elas são formas de intervenção do Estado na sociedade, né? Então, quando o Estado pensou o processo de intervenção na sociedade, foi muito no sentido de dar conta para aquelas que a gente chama de expressões da questão social. E aí a gente entende questão social a partir da Yamamoto, que é uma referência no serviço social, que é exatamente o processo de organização da classe trabalhadora, onde essa classe trabalhadora ela exige perante o Estado e o empresariado seu reconhecimento enquanto classe explorada. E aí, diante de todo o processo de revolução industrial, diante de todo o processo de transformação do capitalismo na sociedade, a gente vai ter o acirramento dessas expressões da questão social. Então, que expressões são essas que a Yamamoto fala e que o Zé Paulo Neto, que é outro teórico, também chama de refrações da questão social? Essas expressões, elas estão no nosso dia a dia. É a fome, a pobreza, a miséria, o pauperismo generalizado, a exploração da classe trabalhadora em geral. Então, são processos em que a sociedade, né, sobretudo a classe trabalhadora, ela enfrenta cotidianamente. Então, em algum momento, nós aqui já passamos por algum tipo de necessidade básica, né, de mínimos sociais que o Estado precisou nos amparar dentro desse processo. E aí, a Potiara Pereira, ela vai trazer no livro dela, Necessidades Humanas, ela vai trazer um pouco dessa questão de que mínimos são esses, de que necessidades são essas que a gente precisa. E aí, nesse processo, a gente tem a segurança alimentar e nutricional, a gente tem o acesso à educação, a gente tem o acesso aos serviços de saúde, aos serviços de assistência social. E foi pensando a partir dessas necessidades da sociedade em geral, foi que o Estado, na condição de regulador desse processo, ele traz, né, chama aí a questão das políticas públicas, que são formas de intervir, como eu disse, inicialmente nessas mazelas. Então, as políticas públicas, elas têm, primeiro, primazia do Estado, ou seja, o Estado que é o grande responsável ou o principal responsável por ofertá-las, né? Então, a primeira distinção que a gente faz aqui é que política pública ela não é feita por qualquer pessoa, ela é feita exclusivamente pelo Estado, né? E aí o Estado através de quem? O Estado através das suas várias unidades, dos seus vários equipamentos públicos que consolidam aí a rede de atendimento e de acompanhamento desse Estado. Então, as políticas públicas elas são fundamentais para que esse Estado ele consiga dar resposta para nós que somos cidadãos e cidadãs dessa sociedade. E aí elas demarcam nesse processo esse atendimento, esse acompanhamento das nossas necessidades, né? O atendimento
o suprimento dessas necessidades quando, como você muito bem colocou na introdução, quando esses cidadãos e cidadãs, eles não têm condições de prover o seu próprio sustento ou não têm condições de tê-lo provido pela sua família. E aí é exatamente nesse processo que as políticas públicas elas se tornam fundamentais, porque o Estado funciona nesse processo como a grande retaguarda dessas famílias no processo de atendimento, de suprimento dessas necessidades básicas. Entendi. E, no caso, quais são essas principais políticas públicas que, nesse momento, são extremamente necessárias? Quais são as que tu podes dar um destaque, uma ênfase, ou talvez até as que as pessoas mais conhecem nesse momento? Quais são as mais urgentes ou necessárias? Nesse momento de crise sanitária, a gente está com a grande evidência da política de saúde, né? Então, a gente tem aí como principal evidência a política pública de saúde, que é, digamos que, a grande demandatária desse processo, que tem uma responsabilidade enorme, e a gente viu aí como o Sistema Único de Saúde, né, tem sido aí o grande forte para a gente nesse processo, considerando que grande parte da população brasileira também não tem mecanismos para o pagamento de uma saúde complementar, né, de uma saúde privada. Então, o SUS ele se tornou aí, digamos que o grande carro-chefe das políticas públicas nesse exato momento de pandemia. E o SUS, né, ele também está dentro do que eu ia trazer nesse contexto também na importância da assistência. O SUS ele faz parte, né, a saúde, a política de saúde, ela faz parte desse tripé da Seguridade Social brasileira, que está lá prevista no artigo 193 da Constituição Federal, né, 193 e 196 da Constituição Federal de 88. E a saúde, ela é uma das grandes, digamos que, orientadoras nesse processo agora, e é a que está segurando, digamos assim, as pontas nesse momento pandêmico que a gente tem vivenciado aqui no Brasil. Mas aliada a ela também, a gente tem a política de segurança alimentar e nutricional, que tem cumprido também um papel importante nesse processo da constituição aí do atendimento e acompanhamento das famílias mais vulneráveis socialmente, porque é a política de segurança alimentar e nutricional que também tem colocado na mesa, né, daqueles brasileiros que mais necessitam de agora, principalmente do alimento, né, a questão da garantia da segurança alimentar e nutricional. E aí, como tema também dessa noite, a gente tem a política pública de assistência social, né, que no meio desse processo de pandemia não parou, né, a política de assistência social, ela se mostrou também, foi considerada pelo poder público como uma política pública essencial, assim como a saúde, e, portanto, ela tem desenvolvido um importante trabalho em relação às famílias que têm aí uma maior vulnerabilidade social nos territórios de todo o Brasil. Então, todos os equipamentos da assistência social, eles não pararam, alguns tiveram, né, a suspensão desse atendimento mais direto, mas os profissionais permaneceram nesse processo de atendimento, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, seja pela modalidade remota, todos eles tiveram-se aí contato com os usuários, né, e a gente chama usuário a pessoa que usufrui da política de assistência social nesse processo. E, Danilo, qual é o papel e como que é o desdobramento do exercício da função, né, das atividades do assistente social? Nesse processo, como que ele atua junto à sociedade? Como é essa abordagem? Como que se dá o trabalho desse profissional? Bom, primeiro, só para a gente situar, Charles, onde é que o assistente social ele entra nesse processo, né? Então, o assistente social, como você muito bem colocou, né, aí a diferença do profissional para o curso, né, e da política pública. Então, primeiro a gente demarcar, né, que o assistente social ele é um profissional que é formado em curso superior de serviço social, né, e aí, portanto,
ele se constitui como um profissional apto, né, em termos de competência e habilidades, né, ou seja, atribuições privativas, para que ele dê conta, né, dentro desse processo de atender às demandas da sociedade. E aí o assistente social, enquanto esse profissional liberal, enquanto esse profissional que tem aí a atuação nas várias políticas públicas, ele se insere, né, exatamente dentro desse processo no que diz respeito ao atendimento e acompanhamento das famílias mais vulneráveis socialmente, né? Então, quando o assistente social ele é chamado, ele é requisitado, né, contratado para a política de assistência social, ele vai atuar nas várias frentes da política de assistência. E aí, quais são essas várias frentes, né? A política de assistência social, a partir de 88, ela tem todo um contexto histórico e também um arcabouço legal. Depois de 88, ela vai ter aí a Lei Orgânica de Assistência Social, de 7 de dezembro de 93, em que vai organizar essa política pública, né, em 2 níveis de proteção: a proteção social básica e a proteção social especial, de média e de alta complexidade. Inclusive, Gilmara Fernanda, uma companheira aí de trabalho e amiga, está até fazendo referência aí, que está hoje na média complexidade em um dos serviços na assistência social aqui de São Luís. E aí a gente vai perceber, né, dentro desse processo, que onde é que o assistente social trabalha, por exemplo, na proteção social básica? Ele trabalha no CRAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que inclusive aí no território, né, onde você reside, Charles, tem um CRAS que a gente chama o CRAS Solimar, mas que agora ele também passou a ser chamado de CRAS Turu, né? Então, o CRAS hoje, vou dar o exemplo de São Luís, a gente tem 20 CRAS em toda a grande São Luís, né? Então, esses CRAS, eles têm uma equipe de referência, né, onde essa equipe de referência tem como um dos seus integrantes o assistente social. E aí o assistente social, nesse processo, ele é responsável por atender, por acompanhar as famílias que têm maior vulnerabilidade social nesses territórios. Por quê? Porque o CRAS, ele tem como principal função, Charles, no território, prevenir a ocorrência de violação de direito. Então, o CRAS, ele é como se ele fosse o posto de saúde na política de saúde. Então, o posto de saúde, ele faz com que a pessoa tenha ali a prevenção para que ela não chegue no hospital de urgência e emergência, não chegue numa UPA, porque ali já desencadeou o processo de doença. E o CRAS, ele tem essa função preventiva, ou seja, de prevenir que ocorra a violação de direitos, né, por parte das famílias, para que essa família ela não chegue, por exemplo, lá no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS, ele já tem uma outra função. O CREAS, ele vai atender e acompanhar as famílias e os indivíduos que já tiveram seu direito violado. E aí, por isso, né, também precisa do profissional de serviço social, precisa do assistente social, juntamente com o psicólogo e um advogado, de fazer todo o processo de orientação, de acolhimento daquela família, para que aquela família ela tenha aquela violação de direito superada e ela consiga avançar. E aí, lá depois, caso essa família não consiga superar, por exemplo, ela desista do acompanhamento feito pelo assistente social e feito pelo psicólogo, essa família, ela vai ser, de repente, ela tem um agravamento dessa violação de direito. Ela chega, por exemplo, a ficar em situação de rua. Aí ela vai para onde? Ela vai para o nível mais alto de proteção social da assistência, que é a proteção social especial de alta complexidade, que é onde a gente tem os serviços de acolhimento institucional, que também tem a presença do assistente social para fazer o plano individual de acompanhamento, para fazer o plano de atendimento individual, o plano de acompanhamento familiar daquelas pessoas que estão nas unidades de acolhimento, que a gente conhece como abrigo, como casa-lar, como casa de acolhida temporária. Então, esses profissionais, eles estão ali para traçar um novo projeto de vida para aquelas pessoas e, juntamente com elas, esse profissional, né, o assistente social, ele tentar articular todas as políticas públicas através da intersetorialidade para que aquelas famílias elas tenham os seus direitos sociais e socioassistenciais garantidos. Danilo, tu és muito querido, porque o que tem de comentários aqui é um profissional maravilhoso, o melhor professor que eu já tive. Olha,
O Eu pessoal tá te aplaudindo agradeço. aqui de pé, coração, o topo todo saindo, rajadas de coração e palmas. Eu Olha que agradeço. validação, isso é bom, pessoal, porque se vê que é uma classe, são profissionais que convergem para o mesmo fim, que são unidos nesse propósito. E, na verdade, a demanda de vocês é gigante, porque sempre vai ter pessoas às quais vocês vão ter que se reportar para assegurar essas políticas públicas. E, Danilo, quais Sim. são os principais entraves, os principais percalços, os problemas que surgem, que ameaçam essas políticas públicas de não serem asseguradas no dia a dia, no caso do assistente social e desses profissionais dessas instituições como um todo, quais são os principais entraves que surgem? Então, hoje, um dos principais, né, entraves, Charles, que a gente tem na política de assistência social e que talvez seja o mais grave de todos, é o desfinanciamento da política de assistência social. E aí, quando a gente fala de desfinanciamento, a gente está dizendo não é só a perda de recursos da política de assistência, isso no cenário nacional, né, por parte do governo federal. Acontece esse desfinanciamento, né, e aí o que está acontecendo? Principalmente a ameaça pelo fechamento dos serviços, dos equipamentos como CRAS, como CREAS, como as unidades de acolhimento, como eu falei anteriormente, né, os abrigos, as casas de acolhida temporária, os abrigos para a população em situação de rua. Por quê? Porque sem financiamento público não tem como ter política pública. E a assistência social, o financiamento dessa política, ele advém das contribuições sociais do orçamento da Seguridade Social brasileira. Então, uma vez acontecendo a progressividade desse desfinanciamento da política de assistência social, a gente vai perceber que muitos dos trabalhadores não vão ter condições mais, porque não vão estar recebendo, né, os seus salários, e, consequentemente, também os serviços não vão conseguir ser mantidos, porque os serviços também pagam os aluguéis dos imóveis onde eles estão situados, os CRAs, CREAS, em todo o território nacional. Tem a questão dos recursos materiais, dos recursos pedagógicos. Então, hoje, o que a gente está vivenciando de 2018 para cá, né, desde o processo de instalação do governo Temer, é exatamente um processo de declínio desse orçamento, né? E aí, o que acontece quando esse orçamento ele é reduzido? A política pública ela deixa de funcionar efetivamente. E quem vai sentir mais isso é exatamente o usuário lá da ponta. Porque a gente não vai conseguir mais garantir o atendimento de qualidade, a gente não vai garantir mais os recursos pedagógicos para as oficinas coletivas que a gente realiza nos CRAs, a gente não vai conseguir mais ter o profissional para o atendimento dele, para fazer a articulação com a rede do território, para poder garantir o direito daquela pessoa, né? Então, implica aí numa série de questões, até porque a gente sabe que na própria vida pessoal, sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa, né? Imagine uma política pública que atende, por exemplo, um CRAS, né, nos territórios, tem referenciadas, Charles, 5.000 famílias vulneráveis, mas ele atende bem mais que isso, né? No ano ele atende muito mais que isso. Por quê? Porque são várias famílias, né, para mais de 5.000, que procuram o CRAS diariamente, seja para um atendimento de realização do cadastro único para programas sociais do governo federal, onde essa família vai ser beneficiária pelo Bolsa Família, seja para atualização desse cadastro, seja para orientação sobre o que é o auxílio emergencial, orientação onde é que ele vai conseguir realizar, onde é que ele vai dar entrada para o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que também é da assistência social, mas quem opera é o INSS. Então, todas essas informações, quem prestam-nas os profissionais que estão no âmbito dos CRAs, dos CREAS, nos territórios onde tem a maior vulnerabilidade social. E sem financiamento, se continuar o desfinanciamento da assistência social, como a gente está nesse momento no atual governo, né, federal, a gente vai acabar, né, tendo aí altos prejuízos, para não ser muito fatalista dentro desse processo
aqui na live, né, para a gente não ser muito fatalista, a gente está dizendo que vai ocorrer aí, né, uma precarização, mas o que pode acontecer de fato é o fechamento, né, desses serviços, desses equipamentos sociais, caso o orçamento da assistência social no âmbito nacional ele não seja recomposto como a gente tem acompanhado nesse processo. E aí a gente tem várias frentes, né, nesse processo de recomposição, né, inclusive pelas entidades representativas da assistência social, o CONGEMAS, o COEGEMAS, né, o colegiado de gestores estaduais, colegiado de gestores municipais, o próprio Conselho Nacional de Assistência Social, todos movidos, alguns senadores mais progressistas, deputados federais mais progressistas que têm lutado no Congresso Nacional pela recomposição desse orçamento, mas que quem bate o martelo de fato é o ente federado, o governo federal, nesse caso. E Danilo, como que a sociedade como um todo, ela pode contribuir, ela pode colaborar nesse processo, tanto da manutenção e da progressão desse orçamento, da manutenção dessas políticas públicas para as pessoas que são mais desfavorecidas? Como que a sociedade, de modo geral, pode colaborar nesse processo? Então, tu tocaste num ponto fundamental, Charles. Os usuários precisam entender, né, e aí por isso também, em meio a toda a minha correria, eu decidi aceitar o teu convite para fazer essa live. Por quê? Porque é fundamental que a gente tenha momentos como esse, né? E aí, por que eu digo isso? Porque quando você pergunta como é que a família, né, como é que as famílias, a sociedade em geral pode contribuir nesse processo, enquanto os usuários não entenderem o que é assistência social, né, o que a assistência social pode promover em termos de acesso aos direitos, das políticas públicas, das políticas setoriais, dos serviços que a assistência social fornece, a gente não vai conseguir ter uma defesa clara da sociedade, que são os principais usuários dessa política pública. Então, a sociedade hoje, ela tem, por exemplo, os fóruns de usuários, né, que são organizações dos usuários da política de assistência, em que fazem essa pressão em relação ao governo federal, em relação ao governo estadual e ao governo municipal, para que a assistência social ela consiga funcionar da maneira mais correta possível. E isso, claro, a população só vai conseguir ter essa percepção se ela participar, por exemplo, de momentos como esse que você está promovendo, né, que traz o conhecimento do que é de fato a assistência social, né, do que de fato a assistência social ela pode proporcionar. E aí muita gente confunde ainda a assistência social apenas com a ação social, né? E aí isso também é importante demarcar que nós somos de igrejas evangélicas, né? E a gente tem sempre lá o Ministério de Ação Social, né? Assim também como na Igreja Católica. Mas a ação social, ela é diferente da assistência social. A ação social nós fazemos quando a gente tem tempo, a gente participa desse ministério, a gente tem recurso na igreja para fazer, ou então a gente disponibiliza do nosso próprio recurso para fazer. Assistência social, não. A assistência social é uma política pública de direito do cidadão e dever do Estado. Está lá no artigo 203, é garantido, né? Não tem mais aquela coisa, eu só vou fazer assistência no dia que eu quiser. Não, a assistência social agora é obrigatória, né? A assistência social, ela é direito, né? Como está lembrando aí a minha aluna, ex-aluna Aline Lisboa, né? Muito top, por sinal. A assistência social, ela é um direito constitucional, né? Ela é um direito cidadão, ela é imprescindível para que a família que tem lá até 1/4 do salário mínimo, ou menos que isso, Charles, ela consiga acessar direitos socioassistenciais. Então, a população ela tem um poder muito grande, que é o poder da pressão, que é o poder de estar se conectando com os organismos legais, né, que podem reivindicar. Né? Acontece que muitas vezes, pelo desconhecimento dessa importância da organização, da população, sobretudo dos usuários, muitas vezes a população ela não tem essa percepção de que ela pode e deve pressionar o poder público em relação à oferta com qualidade e quantidade suficientes da política de assistência social.
Então, esse poder que a sociedade tem, ela é fundamental para que aconteça, de fato, a pressão do Estado. E aí, quando a gente fala Estado, a gente fala dos 3 entes federados, no município, no Estado e no governo federal. Danilo, então, de que forma que a sociedade pode se organizar para fazer isso de uma maneira consistente, de uma forma constante, a fim de que essas políticas sejam asseguradas a essa população? Porque o que se percebe é que são momentos que existem, por exemplo, essa live eu fiz propositalmente. Então, acontece. Mas depois que ela encerrar, que vai ficar salva, estou aqui anunciando para o pessoal que estava na dúvida. Acho que a Carmen perguntou e o Rafael respondeu que vai ficar salva. Então, todas essas lives são salvas, gente. Elas ficam salvas no MGTV e lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, que vocês têm acesso pelo link disponível na minha bio. Então, de que forma que a sociedade pode ir se organizando para manter uma constância com esses movimentos, a fim de assegurar essas políticas públicas? Porque se nós que elegemos esses representantes, se a gente ficar esperando só por eles, depois que foi eleito, pronto, agora não tem mais nada que fazer, na verdade a gente tem que exigir que eles façam aquilo que é devido a eles fazer, aquilo que é dever deles fazer. Porque eles estão ali porque nós, como sociedade, os colocamos. Então, é a responsabilidade nossa de cobrar, de exigir, de recorrer, de dizer, olha, está sendo necessário isso, isso e isso. Aí vem os líderes comunitários, vem outras pessoas, por exemplo, dos próprios cursos, né, de serviço social, para fazer esse tipo de reunião, para fazer esses ajuntamentos e projetos, e junto ao município, junto ao Estado, nessas instâncias, até mesmo de micro ao macro, porque é importante, quando isso é feito, há um alerta e eles entendem que isso é extremamente necessário. Então, o que as pessoas podem fazer, a sociedade pode fazer para manter essa constância, no sentido de dizer, isso é extremamente importante para a manutenção da sociedade, para que a gente não entre em um colapso no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à segurança, enfim, desses direitos básicos que cada um de nós tem. Então, quando a gente fala da organização, né, Charles, a gente tem todo um processo aí de lutas, né, e de movimentos, lutas e movimentos sociais, onde foram desencadeados ao longo do processo, né? Então, a gente vem da década de 60, com movimentos sociais aí pela questão do direito ao voto da mulher, o voto feminino, né? A gente vem aí de um processo da década de 70, né, com os movimentos que trazem já a questão até da discussão de gênero, e a gente chega na década de 80 com o processo de redemocratização do país, né, que é quando esses movimentos sociais todos eles se unem, né, juntamente com frentes sindicais, com outras organizações sociais, para deflagrarem o processo de redemocratização do país, né? Ou seja, pressionar que a gente saísse, né, daquele estado ditatorial de 64 até 85, para que a gente chegasse nesse momento, em 88, ali com uma sociedade mais justa, mais igualitária, sobretudo democrática, né? Então, a partir daí, a gente tem todo um processo de abertura para a participação da sociedade civil. Inclusive, a Constituição Federal de 88, ela traz isso, né? E a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, quando ela é regulamentada, né, para ali regimentar a assistência social no Brasil, em 93, 5 anos depois aí da Constituição, ela traz também a abertura da participação da sociedade civil na coisa pública, na área da assistência social. E aí, através de quê? A gente tem 2 processos que a gente pode estar citando aqui, além de outros, né, que você já colocou, as próprias organizações comunitárias, mas na área da assistência, principalmente, a gente tem os conselhos, né, de políticas públicas, que a gente tem o Conselho Municipal, ou melhor, os Conselhos Municipais, os Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e o Conselho Nacional de Assistência Social.
Em todos esses conselhos, a gente tem ali aquilo que a gente chama de representação paritária. O que é essa representação paritária? 50% dessa representação é do poder público e 50% é da sociedade civil. Então, aquele líder comunitário, aquela pessoa que participa da associação de moradores, ali de integrantes daquela comunidade, ela pode também se candidatar para o Conselho Municipal de Assistência Social, né? A gente vai dar o exemplo aqui do municipal, porque a gente está no município de São Luís. Então, a gente tem como, né, participar ativamente dos conselhos. Então, representando a nossa comunidade, mas principalmente o município como um todo, e lutando, né, para que aquilo que está no plano, né, municipal de assistência social, porque isso é uma outra questão também que a gente precisa trazer, a assistência social ela é arregimentada por quem? Pelo um plano municipal de assistência social, por um conselho municipal de assistência social e pelo fundo municipal de assistência social, né, onde cada um, né, vai trabalhar nesse processo, né? Cada um vai ter ali uma função. O conselho ele vai fiscalizar e avaliar as ações da política de assistência social promovidas pelo poder público, no caso as secretarias municipais, e o plano municipal ele vai colocar todas as estratégias e metas da assistência social e o Fundo Municipal de Assistência Social vai receber recursos do governo federal, do governo do estado e do próprio município lá nesse fundo, que é uma conta, né, onde esse recurso é colocado lá. E aí, o que acontece? A sociedade, ela está todo esse processo, ela tem abertura de participar, porque existe hoje a questão da transparência. Então, não pode ficar sem ter transparência. E a comunidade precisa se interessar sobre isso, precisa querer saber o que está sendo feito com o recurso da assistência social. Precisa querer saber o que o CRAS está fazendo pela comunidade. Precisa querer saber o que está acontecendo dentro das unidades de acolhimento. E a gente não tem muitas vezes isso. Então, o conselho é uma forma, né, desses usuários ou da sociedade em geral participar, até porque, Charles, nas reuniões ordinárias do conselho, o conselheiro, né, que é aquela pessoa eleita, ele tem direito a voz e voto. Né? No caso dos convidados, que pode ser qualquer pessoa da comunidade, da sociedade, ela tem direito à voz, ela só não faz votar e nem sentar lá na mesa da diretoria. Mas ela pode sim dialogar, ela pode fazer perguntas, ela pode questionar, por exemplo, o relatório de gestão da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís de 2020. Logo no início da gestão, né, no finalzinho lá da gestão, que acabou, digamos que de acabar aí, passada, os conselheiros eles se reúnem para aprovar esse relatório de gestão. Então, a sociedade, se ela tivesse nesse entendimento, ela estaria nessa reunião para saber, não, mas lá no meu território não aconteceu essa atividade. Lá no meu território não aconteceu esse tanto de entrega de benefícios lá. Né? Então, isso é um processo também de empoderamento, e eu reconheço, né, acredito que você também, enquanto educador, reconhece que é um processo gradativo, porque essa questão da gente não se interessar por essa coisa pública também é estrutural, é muito cultural, da gente deixando que outros, e aí a gente se vale dessa democracia representativa, né? Onde a gente escolhe eles que tem que fazer por nós, né? E como você disse, enquanto a gente esperar só por eles, a gente também não vai ter as respostas que a gente quer. Então, nós precisamos nos interessar. A outra coisa que a gente também tem possibilidade de participar, Charles, são os fóruns de usuários. Né? O que é o fórum de usuário? É uma organização representativa de todos os usuários da política de assistência social. Eu fui atendido no CRAS. Você é usuário da política de assistência social. Eu fui buscar orientação no CRAS. Você foi atendido, você é usuário da política de assistência social. Porque a gente também precisa quebrar o paradigma, Charles, de que só é público da assistência social quem é pobre. E aí essa é uma marca muito triste da assistência social ao longo dos anos, porque a assistência, ela começa de forma fragmentada, ela começa através da caridade, ela começa através da filantropia, da questão do desejo de amor ao próximo, muito vinculada com a Igreja Católica daquela época. E aí, nesse processo, a gente vai ter as damas de caridade, né? Nós vamos ter as primeiras damas, inclusive a
A Darcy Vargas é uma das pioneiras aí desse processo, né, ali com o governo do Getúlio, onde ela vai trazer nessa coisa do primeiro damismo. Então, a gente imagina hoje muita assistência, porque como era assistência antes de 88, era muito pulverizada, então era entrega de sopão, era entrega de pão com café, era entrega de uma cesta básica ou de várias cestas básicas, era entrega de roupa, e isso marcou, né? E aí, nessa era do ranço, digamos que esse é o ranço da assistência social, né? Essa marca dessa caridade, dessa filantropia que, infelizmente, a gente ainda tem. Mais que os usuários têm essa importância, né? Todos que são atendidos ou que passam por uma unidade da assistência social, ele se serviu do serviço da assistência social, da orientação de um profissional de nível superior ou mesmo de nível médio, e ali ele também se torna usuário da política de assistência e, portanto, ele pode compor o fórum municipal, estadual ou nacional de usuários do Sistema Único de Assistência Social. E Danilo, quais são os principais serviços que são apresentados no CRAS, por exemplo? Que as pessoas que não sabem olham, passam assim, o que será que acontece aí, o que que eles fazem, como é que eles atuam, quais os principais tipos de serviços, de atividades que são propostas por eles. Então, é algo que, para ficar claro, né, para as pessoas Pronto. entenderem a atuação do CRAS no dia a dia. Bom, no CRAS, a gente tem atendimentos individuais, né? Ou seja, a pessoa chegou lá, ela quer se informar o que que tem de serviço, de benefício lá no CRAS, onde é que ela encontra determinado grupo para participar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, no CRAS, ela vai ter essas informações. O CRAS, Charles, ele é responsável por ofertar 3 serviços principais. O PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o carro-chefe do CRAS, porque ele é o responsável por atender e acompanhar, né, no caso, os profissionais, assistente social e psicólogo, eles são responsáveis por atender e acompanhar aquelas famílias, fazendo lá aquela questão da prevenção, para que o vínculo não seja rompido, para que a família ela não venha ter uma violação de direito. Então, o CRAS ele tem ali essa responsabilidade, né, de ofertar o PAIF. Outro serviço também que é vinculado ao CRAS é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo é um serviço que ele acontece de 6 anos, né, de crianças até 6 anos, até idosos. Então, ele acontece como se fosse grupos etários, né, a partir de grupos etários. Até 6 anos, de 6 a 15 anos, de 15 a 17, de 18 a 59 e de 60 anos ou mais. Então, são grupos que são trabalhados ali, momentos socioeducativos, né, trabalha a questão da participação social, da convivência comunitária, né, trabalha a questão de temas como cidadania, rodas de conversa com a comunidade a respeito dos seus direitos, informando quais são os direitos dela também na assistência, o que o CRAS realiza de atendimento, né? E além desse serviço, tem também o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas. Esse serviço, nem todos os municípios ele ainda tem, porque ele é um serviço que ele não tem cofinanciamento, nem federal, nem estadual, nem municipal. Então, é muito difícil dele ser realizado. Mas é um atendimento em que a equipe do CRAS, ela se desloca, psicólogo e assistente social, para o domicílio da pessoa, né? Não é uma visita, é um acompanhamento e um atendimento lá dentro do domicílio da pessoa, porque ela não pode, muitas vezes, se deslocar para o ambiente físico do CRAS. Outras atividades que são desenvolvidas nos CRAs são os grupos ali que são os atendimentos coletivos, grupo de gestante, grupo de idosos, grupo de pessoas com deficiência que tem, por exemplo, alguma mobilidade, né? E esses grupos são trabalhados o quê? São trabalhados temas de empoderamento dessa pessoa para que essa família ela venha ali ter a sua função protetiva fortalecida, né? Então, não é só uma palestra, não é só mais um discurso pronto, não. É um processo onde ela tem uma orientação a respeito dos seus direitos. E uma vez que ela tem a orientação e o encaminhamento adequado, aquela família, ela se torna capaz, né? Capaz, inclusive, de ter a sua autonomia garantida e sair dessa tutela do Estado através aí do CRAS.
Mas no CRAS também é realizado, Charles, o cadastramento e atualização do cadastro único para programas sociais, para programas sociais do governo federal, onde tem como carro-chefe desses benefícios e programas o programa Bolsa Família. Então, ali a gente tem também grupos de acompanhamento para aquelas famílias que, por exemplo, descumprem as condicionalidades do programa. A família ela não levou a criança para vacinar e não levou, por exemplo, a criança não estava ali com 85% da sua frequência escolar. Então, aquela família, ela participa de grupos também de orientação, inclusive de atendimento, para que ela possa superar esse processo, né, aí, digamos que praticamente da desistência dessa infrequência dessa criança, desse adolescente. E aí também, Charles, são ofertados alguns benefícios. Isso não é o todo do CRAS, mas também no CRAS, se aquela família ela está imediatamente, né, por exemplo, passando necessidades em termos de segurança alimentar e nutricional, ou seja, ela está no momento de escassez, de fome, o CRAS também, através da Secretaria de Assistência Social, ele garante ali para aquela pessoa, para aquela família, imediatamente, né, o auxílio alimentação, que é a famosa cesta básica que a gente conhece, né? E esse atendimento, claro que isso não é, por exemplo, a família chega no CRAS, ela já sai com a cesta básica, até porque esse não é o objetivo do CRAS, né? Mas a partir do atendimento daquela família, a partir do acompanhamento em que o assistente social ele percebe as condições socioeconômicas daquela família, ele traça um plano, e nesse plano pode sim ter o suporte alimentar, né, que aí é garantido pela Secretaria de Assistência, mas também, em alguns casos, a gente tem articulação com a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional e também a Secretaria Municipal de Agricultura. E Danilo, qual é a tua visão a curto, médio e longo prazo a respeito do desenvolvimento dessas políticas públicas na sociedade, tendo em vista o andamento do investimento, a forma como a sociedade tem se comportado diante dessas necessidades? Qual é a tua visão acerca disso? Porque como tu estás imerso nesse contexto, nesse universo, então tu com certeza tens essa visão de como pode ser se desenrolar, tanto de forma benéfica como também da forma maléfica, caso as pessoas continuem se omitindo, se escondendo da responsabilidade e deixando de lado, como tu bem disseste, esse privilégio de empoderamento, de poder intervir, acompanhar essas políticas públicas e assegurar que elas estejam acontecendo. Então, qual é a tua visão a curto, médio e longo prazo sobre o desenvolvimento dessas políticas públicas em sociedade contemporânea? Bom, Charles, é assim, hoje, né, a gente tem que estar muito mais movido por um texto do Paulo Freire que se chama Esperançar, né? E a gente tem vivido dias que são muito conturbados, né? A gente tem aí, por exemplo, Charles, uma emenda constitucional chamada de número 95 de 2016, que a gente costuma chamar essa emenda constitucional de emenda da morte. Por quê? Porque ela congela por 20 anos os gastos com as políticas públicas. Então, daqui de 2016 até 2036, a gente ainda vai ter um baixo financiamento, ou seja, o mesmo orçamento não vai alterar-se até 2036 em relação a essas políticas públicas. Então, isso traz para a gente um contexto nebuloso, né? Ou seja, um cenário em que a gente não gostaria de falar, no sentido de reconhecer que é um cenário muito complicado. E aí a gente está vendo todas os desmontes que a gente está percebendo, por exemplo, no contexto da saúde, né? A saúde, o SUS ele está se valendo, né, desse processo agora, que ele está ali na linha de frente, né, por ser o Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe, a gente viu a crise de Manaus, a gente chegou perto de ter um colapso aqui em relação ao oxigênio, também no Maranhão, né, já tinha aí algumas ameaças disso, né, e o investimento na saúde, a gente percebeu
que não tinha, né? A gente não se preparou, por exemplo, como os países desenvolvidos, e mesmo os países mais desenvolvidos não tiveram aí, digamos que uma grande, não tiveram como conter, né, a questão de pessoas que foram infectadas, pessoas que estavam morrendo, enfim. E aí nós vamos perceber que com um baixo financiamento ou desfinanciamento, congelamento desses gastos, o cenário é o pior possível que a gente pode esperar, né? E aí por isso mesmo que a gente precisa lutar por essas políticas públicas para que elas sejam ofertadas pelo Estado em quantidade e qualidade suficientes. E quando a gente vai, por exemplo, para a política de assistência social, se continuar, né, todo esse processo de decomposição desse orçamento, de todo esse processo de desfinanciamento, tem município, Charles, que ele só recebeu 2 parcelas do recurso durante todo esse ano, né? Ou seja, não dá sequer para pagar os profissionais que estão desde janeiro contratados. Então, é um cenário que é catastrófico, mas, acima de tudo, ele é desafiador. Desafiador para quem está compondo o quadro, né, a equipe de referências, a equipe de referência no Brasil inteiro, mas é desafiador também para os usuários que ficarão sem os serviços socioassistenciais, sem os serviços de saúde, né? A educação, que nesse momento, por exemplo, também está nesse processo do ensino remoto, né, emergencial, mas que a gente sabe que também, mesmo quando todo mundo tiver vacinado, a educação vai vivenciar também um processo aí, porque não vai ter como voltar tudo. Nós temos escolas sucateadas, nós temos professores, muitos deles que estão infectados, outros que perderam a vida, né? A gente tem um cenário também na educação que não é dos melhores, né? Mas que ele nos exige, como eu disse, muito se apegar, né, a essa força que a gente tem, né, e principalmente nesses processos em que a gente sabe dos desafios, né? A gente, quando a gente se forma numa graduação, a gente sabe os desafios, ou pelo menos imagina, né, os desafios que a gente vai enfrentar no âmbito dos equipamentos. Mas eu te digo, nunca foi tão difícil, de 2018 para cá, no Brasil, a gente ter que todos os dias, né, até mesmo mentalmente, em termos de saúde mental, a gente se arrumar para ir para o trabalho e saber da realidade que a gente vai encontrar lá, com recursos paralisados, com falta de recursos, né, com muitas vezes recursos materiais que as equipes precisam no âmbito dos CRAs, e não tem, porque o governo federal, né, o financiamento do governo federal em relação, por exemplo, à assistência social, tem ficado cada vez mais escasso, mais difícil, causando aí o desfinanciamento público da política de assistência social no Brasil. Danilo, tem algo que tu queiras reforçar, dar uma ênfase, um destaque nesse final de live? Conversa Bom, boa, a gente chegou no final. então, né? Eu queria eu queria agradecer, na verdade, né, ao convite, a essa oportunidade da gente poder estar partilhando desse momento, Charles, e esse era um débito que eu tinha contigo também de outros convites aí, mas por conta do tema também, que foi extremamente importante e urgente, né, para esse atual contexto. Demarcar que nós estamos em períodos de conferência, e aí quando a gente fala da participação da sociedade, esse é o momento, né? Então a gente vai ter a conferência nacional, que vai ser de 7 a 12 de dezembro, mas antes da conferência nacional a gente tem as etapas estaduais e municipais, onde as conferências estaduais vão estar acontecendo de 1 de setembro a 31 de outubro, e as conferências municipais de 3 de maio até 31 de agosto. Então, é muito importante que a população, e aí você também está convidado, né, enquanto essa voz ativa, enquanto esse profissional que está inteirado, não só na educação, que é a sua área principal aí, mas principalmente é uma pessoa que tem interlocução, né, e que consegue captar também esse recurso humano para a discussão. Você também é convidado, depois eu vou estar postando também nos stories aí, depois, quando o São Luís deflagrar aí a conferência municipal aqui de São Luís, mas é importante a gente estar participando. Então, a conferência é o momento da gente avaliar a política de assistência e da gente propor novos rumos para essa política pública. Então, sintam-se todos convidados e convidadas, né, aí quem está participando dessa live, para participar também das conferências municipais, né? Eu sei que tem gente aqui
que não é só de São Luís, né? Tem gente aqui que é de Pasto Lumiar, onde eu já ministrei aula também em uma instituição de ensino superior, minhas alunas também que estão aí colocando, né? Algumas palminhas, colocando algumas referências, né? E tem pessoas também de São José de Ribamar, onde vai ter também conferência, tem pessoas de Coroatá, como a Alessandra, que acabou de colocar as palminhas, né? Que é minha cidade natal. Então, tem todos esses municípios vão ter a assistência social realizando conferência. Então, isso é muito importante, né? E aí, só para finalizar, eu queria aí agradecer rapidamente quem passou, né? A Rafaele, a Darcilene, a Carmen, a Adriana Reis, o Gabriel, que já foi meu ex-aluno também, a irmã Cíntia, que é aí tua vizinha também, minha amigona, o Alex, que eu acho que é teu amigo, a Thalita, a Maria Fernanda, a Nara, que é pedagoga, todos vocês e todas, muito obrigado pelo carinho de sempre, né? E é isso, Charles. Muito obrigado. Eu te agradeço também, Danilo, e a todo mundo que esteve presente aqui conosco, passou e vai passar, porque boa parte também do público que desfruta, que aprecia dessas lives, ele vem depois. A live vai ficar gravada, estou dando só reiterando, né, isso, e também em breve lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Danilo, gratidão imensa, espero te contigo encontrar contigo pessoalmente em breve. Essas aí, um Obrigado. abração, Um toda sorte abraço. de bênção sobre a tua vida e Amém. Você sobre também. cada um que está aqui na live. Um abração, tudo de bom. Amém. Obrigado, Tchau, meninas. Um tchau. abraço. Até mais. Até mais.